O assunto hoje é libido. Vamos falar um pouquinho de libido? Pois é, libido, ereção, lubrificação vaginal. Como que funciona isso? Como que, à luz dos hormônios, isso pode acontecer, né? Quem me conhece já há um tempo e sabe da minha linha de atuação, é óbvio que eu sou especialista em obesidade, que eu trabalho com cannabis, que isso aqui já está nas redes, todo mundo sabe, mas eu tenho formação em reposição hormonal masculina já há muitos anos, eu trabalho muito com reposição hormonal de testosterona, e nos últimos anos também, nos últimos 3, 4 anos, eu tenho feito muita reposição hormonal feminina na menopausa. E como que funciona a libido nesse cenário? Os homens, principalmente. Todo mundo tem aquela ilusão, né? Tô hormonizado, tô tomando testosterona, vou ficar um aço, vou ser aquele garanhão, vou chegar chegando. Reposição androgênica de testosterona no homem, quando você tem uma testosterona mais baixa e você inicia a reposição, a libido aumenta exponencialmente, a ereção endurece e melhora de qualidade. Porém, esse aumento exponencial de libido, ele tende a ser autolimitado. Gente, por favor, você não pode ter uma libido de um garoto de 15 anos a vida inteira. Você não pode ter uma libido que prejudique a sua convivência social a vida inteira. Isso acaba com o casamento, isso acaba com as relações interpessoais da pessoa. Então, Papai do Céu é sábio, ele deixa que os receptores androgênios, receptores de testosterona no sistema nervoso central, fiquem saturados e a libido normaliza com o tempo. Poucos meses, 2, 3 meses ali de libido extraordinária e essa libido normaliza com o tempo. Só que o indivíduo que está acostumado com essa libido aqui, ele não quer que ela fique aqui normal, ele quer que ela permaneça aqui. Mas isso é um erro, isso é uma falha. A gente tem que entender que a sexualidade não depende só de hormônios. É óbvio que o equilíbrio hormonal é importante para poder você ter uma sexualidade adequada, uma libido adequada, os homens terem ereção adequada, as mulheres terem lubrificação vaginal adequada. Porém, a sexualidade masculina, principalmente, ela é visual, imaginativa, para depois ser fálica. A penetração, ela vem em terceiro lugar na sexualidade. O homem, ele tem que observar o objeto de desejo, ele tem que imaginar o que ele vai fazer com aquele objeto de desejo, as posições, tudo que vai rolar durante a relação, ele tem uma boa ereção e, posteriormente, a penetração. E também tem que estar com a cabeça voltada para tal. Se o indivíduo tiver com muito problema de grana, se o indivíduo estiver muito cansado, se o indivíduo estiver sem concentração naquele ato sexual, ele pode ter a testosterona que for, que não vai rolar, não vai ter uma atividade sexual com qualidade. Eu uso meu exemplo, pessoal. Eu, quando ia me preparar para o fisiculturismo, que eu ia competir, é sabido, né, que o fisiculturista usa muito hormônio. E eu estava muito hormonizado e foi um período pós-separação que a cabeça estava muito ruim. Então a minha ereção foi a pior da história. Eu sou hipogonádico, eu faço reposição de testosterona. Quando eu tinha meus 280 de testosterona, que de passagem é baixo, eu não tinha queixa de libido e de ereção. Tinha excelente libido e excelente ereção, porque a cabeça estava boa para tal. Depois que eu me separei, que eu resolvi fazer minha reposição de testosterona e eu comecei a usar hormônios para competir no fisiculturismo, eu cheguei a usar doses absurdas de hormônios. E nesse período, como eu tinha a cabeça ruim e eu perdi a concentração na relação sexual, eu acabei tendo alterações de ereção. Precisei de usar uma tadalafila para poder melhorar a qualidade da minha ereção. E quando você vai falhando, você vai tendo ansiedade de desempenho. E aí a tadalafila é aquela muletinha que te faz caminhar. Só que depois que a cabeça melhorou, eu diminuí o uso dos hormônios, né? Porque eu saí da fase de hipertrofia, da fase de ganho. E veio a pandemia, eu não consegui competir, é uma história longa. E aí a minha libido normalizou. O fortalecimento da relação, dos vínculos com a minha atual esposa, que era minha namorada na época, gerou uma segurança, gerou uma tranquilidade, gerou uma cumplicidade em que depois eu não precisei mais de abusar de hormônios. Eu fiquei somente com a minha reposição hormonal, não precisei mais de tadalafila. A parceria, o carinho, o amor fez com que a libido e a ereção melhorassem. Hoje em dia, eu continuo fazendo a minha reposição hormonal. Porém, durante a semana, minha libido é muito ruim, porque eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Eu tenho minhas preocupações, eu tenho as minhas contas, meus boletos, como todo mundo tem. Tem família. E isso aí acaba impregnando a mente da gente e reduzindo a necessidade, a vontade de sexo e atrapalhando na ereção. Assim, libido, ela não é só hormônio, ela é cabeça, ela é desejo para depois ser penetração. Você tem que estar com a cabeça voltada para aquilo, concentrada naquilo, você tem que querer muito ter uma relação sexual para evitar que você falhe na hora H.
Óbvio, alguns distúrbios hormonais, progesterona alta, prolactina alta, estradiol muito baixo ou muito alto, podem alterar a tua libido e podem alterar a tua ereção. E na mulher? A sexualidade feminina é um capítulo à parte. A sexualidade feminina, ela é auditiva, tátil, preliminares, e para depois haver a penetração. Só que a mulher, ela demanda de um tempo de preparação maior. A mulher, a libido, ela é muito dependente de estradiol e nem tanto de testosterona, apesar da testosterona ajudar. Então, vocês aí, meus amigos, que querem fazer suas esposas felizes, trabalhem bem as preliminares, cantem a sua esposa, não é porque você já casou e você já conquistou, que você não tem que dar uma cantadinha, jogar uma piadinha. Brinque com a sua esposa ao longo do dia, tenha uma relação suave, saudável, se você quiser ter uma boa relação sexual à noite ou na hora que você tiver aquela libido, porque a mulher, ela precisa de uma atenção maior, então ela precisa ser bem cantada, ela precisa ser elogiada, ela precisa ser bem tocada, beijada, estimulada, ela ficar propensa a ter relação sexual. E isso, na maioria das vezes, uma relação sexual com pouca qualidade para a mulher é culpa nossa. Estima-se que 30% das mulheres nunca tiveram um orgasmo e nunca terão um orgasmo na vida. Não é justo, né, meus amigos? Cuide bem da tua parceira, cuide bem do seu objeto de desejo, né, daquela que te faz feliz no dia a dia. E, obviamente, se ela tiver menopausada, se ela tiver alguma deficiência hormonal, ela que procure um médico que saiba manejar essas deficiências. Reposição de estradiol, reposição de testosterona, isso tudo vai melhorar em muito a qualidade de vida das mulheres, beleza? Se gostaram aí do conteúdo, pode me seguir e encaminhe esse conteúdo para quem for de direito e quem achar que vai se beneficiar dele e dê ideia. Às vezes a gente esmiuça mais esse assunto e acaba detalhando isso melhor. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Aquele abraço.